E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à minissérie Dominando o Visual Studio Code. Hoje a gente vai falar então em 3 partes sobre as principais configurações, extensões, temas do Visual Studio Code e vai ser bem legal, ok? O Visual Studio Code, para quem não conhece, é um editor de texto que eu diria incrível porque ele tem muitas ferramentas que já vem com ele, como a integração com Git, etc, que a gente vai falar depois. Ele foi criado pela Microsoft, mas ele é open source, né, que é uma coisa muito positiva e ajuda com que ele evolua constantemente. O Visual Studio Code ele tem como principal vantagem, na minha visão, a velocidade. Ele é feito com o Electron, né, que é o mesmo framework em que o Atom, que é outro ótimo editor, também é feito. Só que o Atom, em projetos muito grandes, em máquinas mais fracas, apresenta uma certa lentidão que acaba afastando muita gente dele. E o Visual Studio Code, mesmo sendo feito com o mesmo framework, não apresenta essa lentidão. Então ele tem trazido muita gente, muitos desenvolvedores para o lado dele, por assim dizer, justamente por conseguir, né, manter aí um fluxo de desenvolvimento normal em situações em que outros editores travariam, teriam lentidão e etc. Então, se você sente que o seu editor está um pouco lento, talvez seja vantajoso testar, né, o Visual Studio Code, ver se nessa situação que você se encontra ele faz a diferença, beleza? O Visual Studio Code, assim como o Sublime, Brackets, Atom e etc, tem um grande número de extensões, né? Ele tem um grande número de plugins associados ali, ferramentas extras que você pode usar para estender, né, o próprio editor de textos. Ele também é preparado para o Git, depois você vai entender o que eu quero dizer com preparado para o Git e preparado para debugar. Então essas duas partes que já vem no core, né, do Visual Studio Code, ajuda muito no fluxo de trabalho do dia a dia de programação. Parece que ele foi criado de uma maneira a fazer a sua vida bem mais suave enquanto desenvolve, bem mais rápida a desenvoltura ali do programador usando o Visual Studio Code, beleza? Então, nessa minissérie, né, dividida em 3 partes, na primeira parte, que é essa que você está vendo, a gente vai ter a introdução ao editor, aos recursos que o editor possui e aos principais comandos, né, do editor. Também na segunda parte a gente vai falar sobre como instalar extensões, como instalar temas, né? A gente gosta bastante de mudar a cara do editor e etc. E depois a gente vai aprender sobre como criar snippets, que é uma coisa que eu uso bastante, o que são tasks, que é uma coisa que muita gente não usa, e Git debug, né? A gente vai ver passo a passo ali como usar o Git, como ver as branches, etc. Ajuda pra caramba esse recurso do Visual Studio Code, tá? E também como debugar um projeto usando o VS Code. Na terceira parte eu vou trazer 10 extensões que são, para mim, incríveis e que me ajudam a desenvolver mais rápido, ok? Eu fiz um compilado ali, peguei o melhor que era apresentado ali na documentação do VS Code, né, no Marketplace e também por outros desenvolvedores que eu conheço. Então eu tentei filtrar ali as 10 principais e elas vão estar condensadas nessa terceira parte para você, beleza? Na parte 1, né, que a gente está começando agora, a gente vai ver os recursos do VS Code, também vamos fazer um reconhecimento inicial, que é basicamente entender o que é o sidebar, o que tem no footer, o que é o search, o que é o IntelliSense, o Emmet Syntax também. Vamos aprender como é a configuração padrão ali do VS Code e também como usar o status bar, o que significa e o poder que isso traz para a gente, beleza? Outra coisa muito importante, né, que todo desenvolvedor é fã, são atalhos, os velhos e bons atalhos que estão bem presentes no VS Code. A gente vai aprender ali uma lista que eu acho que resume bem a maior parte dos atalhos que eu uso no dia a dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então, só nos resta agora ir para o editor de texto. Vamos lá!
Beleza, estamos aqui no browser, só para te mostrar que você pode fazer o download do Visual Studio Code na página oficial, ó. Tem aqui, ó, code.visualstudio.com/download, é só escolher a sua plataforma e baixar. Eu já instalei aqui, mas é bem fácil para você instalar na sua plataforma. Inclusive aqui você vai encontrar uma documentação muito completa e também um marketplace, que é onde ficam, né, as extensões listadas, as que estão em destaque, as que estão em destaque na semana e as mais populares, beleza? Então tem todos esses recursos online para você se aprofundar ainda mais. Mas agora vamos nos aprofundar aqui nessa minissérie no nosso Visual Studio Code. Beleza, então eu vou aqui no meu console, eu estou dentro de um projeto Rails, tá? Eu estou usando o Rails só como um veículo. Se você não é desenvolvedor Rails, não tem problema, vai funcionar da mesma forma, tá? É um projeto simples, que eu só criei também um scaffold normal. E para abrir este projeto, para abrir o Visual Studio Code direto na minha pasta, no Linux ou no Mac, é só dar um code ponto. No Windows você pode abrir direto o ícone e etc, tá? Então code ponto, vai abrir o Visual Studio Code exatamente na pasta que eu estou. Aqui ele me dá uma mensagem de welcome, me dá algumas opções, mas de primeira assim você já vê que é um editor de texto muito bonito, né? Muito elegante. Ele usa esse cinza escuro, que também é comum ao Atom, ao próprio Sublime, etc, né? Mas você já vê que é bem bonito, que aqui embaixo, ó, ele tem uma barra azul, que é o footer, né, entre aspas, e a gente vai entender mais sobre a função de cada uma dessas partes. Aqui do lado esquerdo, ó, tem um sidebar bem bonitinho, né, com bastante função, que também a gente vai entender, e à primeira vista é bem tranquilo, né, não cansa os olhos o Visual Studio. Eu separei aqui uma lista, ó, de passos que a gente tem que ver para deixar bem completo. Então, primeiro, gostaria de falar sobre o sidebar. O sidebar, né, é esse conjunto aqui, nessa barra do lado. A primeira parte aqui, ó, tem 5 ícones, sendo esse o que você vê a lista de arquivos, né, da sua pasta, um Explorer, né, por assim dizer. Também, caso você use Docker, também tem algumas opções do Docker aqui, do próprio Git, etc. Então você vê que é bem bonito, ó, você consegue navegar tranquilo, criar arquivos, criar pastas, dar um refresh aqui, fechar tudo também. Eu acho bem bacana. Então esse é o Explorer. Depois do Explorer tem o próprio pesquisar. Caso eu quisesse pesquisar, por exemplo, a palavra config dentro aqui do meu projeto, ó, eu rodaria e mostraria todos os caras aqui embaixo. Também eu coloquei uma opção aqui extra, pessoal, que é o seguinte: para procurar a palavra config só em arquivos que não forem .rb, né, que é a extensão do Ruby, ó. Esse asterisco serve para dizer todos os arquivos .rb. Então você vê que é um pesquisar bem avançado, né, que também tem, claro, no Atom, no Sublime, etc. Mas ele fica aqui do lado esquerdo, né, no nosso sidebar. Outra coisa é este comando aqui que abre o painel do Git, onde a gente pode, ó, basicamente pôr para stage todas as coisas que foram geradas no projeto e etc. Colocar facilmente aqui uma mensagem de commit e até mesmo fazer o push. A gente vai falar desses passos depois, tá? Não se preocupe, eu vou mostrar passo a passo tudo isso para você. Mas você já pode perceber a facilidade que vai ser mexer com o Git. Aqui embaixo tem o debug, é o menu de debug, onde você vai debugar seu projeto e etc. A gente vai falar também sobre isso. E aqui é o menu onde a gente vai instalar as nossas extensões, tá bom? Então aqui eu vou te mostrar como instala, inclusive aqui ele mostra todas as instaladas, e aqui, ó, o que é recomendado para mim, com o meu perfil de outras coisas que eu já instalei, etc. Também me permite buscar qualquer coisa aqui para instalar. Beleza? A gente vai falar, claro, sobre tudo isso já já. Outra coisa importante também do Visual Studio Code é esta barra de baixo. Essa barra de baixo, esse footer, ele tem muitas informações. Por exemplo, eu criei esse projeto Rails, ele cria naturalmente ali um git init, etc., com a branch master. Ó. Então, ó,
ele já mostra que eu estou neste momento na branch master. Inclusive me deixaria criar outra branch só clicando aqui. Mostra também se tiveram erros na hora da execução do meu projeto, ele mostraria aqui. Isso aqui vem de uma extensão que eu uso, depois eu vou falar sobre ela. E aqui é para dar um feedback para eles, etc. O Twitch é feedback. Se eu abrir algum arquivo, por exemplo, do meu Explorer, se eu abrir este arquivo, você pode ver que abrem mais opções aqui embaixo. A primeira é para dizer qual coluna e linha eu estou. Inclusive eu posso pular para a linha 2, ó, só clicando ali. Também quantos espaços eu estou usando na indentação, o encode e aqui, ó, qual é a linguagem que eu estou utilizando para ele conseguir dar o highlight. Então, se eu colocar seu JavaScript, como é Ruby, ele não entende dar o highlight tudo errado. Então, se você não estiver usando uma extensão, ele vai conseguir selecionar outro highlight por ali, beleza? Então, você vê que esse footer é bem poderoso. Inclusive, muitas extensões acabam pondo ícones direto nesse footer, beleza? Outra coisa, o search a gente falou, o IntelliSense, que é uma coisa legal também de falar. O IntelliSense é esse autocomplete dele, ó. Se eu clicar Ctrl, espaço, às vezes eu falo alguns atalhos, se você tiver no Windows ou no Mac, pode não coincidir os atalhos, mas já vou te mostrar onde você encontra todos os atalhos, tá bom? Se eu der o Ctrl, espaço, ó, ele me dá várias opções para preencher, coisas que ele supõe que eu vá usar ou qualquer coisa desta forma, beleza? Por exemplo, ó, snippets que eu criei, também próprias opções, ó, Application Controller e etc. Então, ó, o IntelliSense é essa coisa que dá autocomplete e eu sinto muita falta desse IntelliSense em outros editores de texto. Eu acho bem bacana ter esse poder de simplesmente dar um autocomplete, etc. Então, o IntelliSense é bem legal e ele traz, então, possíveis autocompletes baseados no seu contexto atual, de uma maneira inteligente, né? O Emmet Syntax é um detalhe a mais que eu achei legal falar deles com vocês, etc. Simplesmente porque ajuda bastante na hora de criar uma página. Eu abri um arquivo HTML, eu vou apagar o conteúdo. O Emmet Syntax é basicamente o seguinte, ó. Se eu digitar aqui HTML, maior, body, div, h1 e der um tab, ele gera o HTML para mim. Então isso é uma coisa que você consegue fazer em outros editores, mas baixando plugin, etc. Aqui ele já vem nativo. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante do Visual Studio Code, é ter esse tanto de ferramenta já nativa, sem que eu precise instalar. Eu já consigo basicamente sair utilizando. Tá? Então esse é só o nosso primeiro contato com o Visual Studio Code, tá? As principais coisas, como por exemplo configurar, que é uma coisa totalmente importante. Se você vem em File, Preference aqui, preferências e Settings, vai abrir então um menu de preferências para você editar, ou melhor, configurar, né, o seu Visual Studio Code. Por exemplo, files.autosave. Os arquivos devem salvar automaticamente. Aí você vem aqui, ó, e põe after delay, depois de um tempo. Ou você vem on focus change, quando a pessoa tirar o focus. On Windows change, quando mudar de janela. Então você vê, ó, que ele fala que o que está do lado direito vai sobrescrever, né, ó, place your setting here, para sobrescrever as configurações default. Então tudo que eu vou alterando aqui, ó, basicamente ele coloca aqui e isso aqui está sobrescrevendo este comportamento daqui. Entendeu? Então é bem fácil, é só clicar no editor, escolher essa opção que ele vai sobrescrever e deixar tudo certinho aqui. Inclusive você pode salvar essas configurações e mandar para alguém, subir para o Drive, alguma coisa assim para quando você for para um outro editor, instalar de novo, já está tudo ali para você utilizar, beleza? Então dá para ver que fazer, né, os settings é bem tranquilo. O status bar, né, que é outra coisa fundamental também para mim, que é o seguinte, Ctrl Shift M. Deixa eu abrir um arquivo aqui para não ficar vazio. Ó. Ctrl Shift M. Ele abriu, né, isso aqui que parece muito o inspect do browser. E aqui ele mostra problemas na hora da execução do seu projeto. Eu posso até subir o Rails aqui para aumentar nossas informações ali, etc. Beleza. Também, ó, output, coisas que saem do projeto, né, informações saindo do projeto. Ó. Aqui ele dá algumas
mensagens para a gente, o console de debug, que a gente vai ver depois como debugar passo a passo o nosso software, e uma coisa que eu acho fantástica, que é o terminal. Então eu não precisaria, ó, como eu fiz, vir aqui e abrir o terminal para rodar. Eu poderia vir dentro dele e rodar o mesmo comando, entendeu? Então, ó, ele também subiu o servidor sem que eu precise sair daqui. Quando você fica mudando de janela, o seu cérebro naturalmente perde o foco. Então, com isso, só Ctrl Shift M, você já cai aqui no terminal e coloca as informações que você deseja, beleza? Então, é bem prático, eu acho bem prático esse status bar. Show! Outra coisa que o pessoal gosta, assim como eu, é de atalhos, né? Maneiras de fazer as coisas mais rápidas, e o VS Code está recheado delas. Eu vou copiar este arquivo aqui para não ter que ficar mudando de janela e cansar seus olhos aí com a mudança, tá? Então é o seguinte, o VS Code, assim como vários editores, tem muitos atalhos, e o principal, né, talvez o mais comum deles é o Ctrl F, né, que quando a gente pesquisa alguma coisa, ó, config, eu posso pesquisar, e isso vai pesquisar no arquivo que eu estou. Então, ó, start, por exemplo, ó, ele encontrou o start aqui. Beleza? Esse é o mais comum, né? O Ctrl P também é bem comum, que é para navegar de um arquivo para o outro. Então, se eu quisesse ir para o routes, ó, eu iria para o routes aqui. Então, Ctrl P, você começa a digitar o arquivo, aparece. Inclusive, os arquivos que você vai, ó, ficam aqui, ó, os últimos que você foi. Então, fica fácil. Geralmente, quando você está trabalhando, você vai trabalhar em 1, 2, 3 arquivos ao mesmo tempo. Talvez um teste, fazendo a melhoria de um teste, indo para o controller, teste controller. Então, você dá um Ctrl P e já muda de arquivo rapidinho aqui, bem fácil. Beleza? Outra coisa que também tem nos outros editores que eu acho muito legal é a paleta de comandos, que é Ctrl Shift P. Com isso aqui você consegue rodar os comandos da sua extensão, tá? Então aqui você roda o comando que você precisar. Por exemplo, git view file history, que é o histórico do git desse arquivo. Ou git view git log, ó, current branch. Ele deveria mostrar aqui, ó, ou qualquer coisa, mas a gente não tem nenhum commit ainda, então não funciona. Mas com a paleta de comandos você consegue então executar os comandos referentes às extensões e também ao próprio VS Code, como task run, beleza? Depois a gente vai criar uma task juntos e etc, e aí vai funcionar bonitinho. Então o Ctrl Shift P é o que você provavelmente vai usar mais, ok? F5 também, caso a gente tivesse preparado o debug, rodaria o debug bonitinho, ó. Ele fala para a gente escolher o ambiente de debug, Ruby, por exemplo, e aí a gente conseguiria então só dar um F5, ó, e começar a rodar o debug, ó. Ele está rodando o debug aqui. Claro que depois a gente vai fazer direitinho, por enquanto a gente está só, é só um exemplo. Então o F5 roda o debug, o F12 ele faz uma coisa bem incrível, que é o seguinte, é uma coisa que eu sentia falta também nos outros, ou pelo menos que fosse tão simples. Se eu venho aqui nesse controller e seleciono essa palavra, ó, esse application controller é uma classe que foi definida em outro arquivo. Se eu seleciono ela e aperto F12, ele vai pular para o arquivo em que essa classe foi definida. Ó que legal, pulou para outro arquivo onde a classe foi definida. Então isso facilita muito na hora de encontrar, né, onde aquilo foi definido e etc. E também funciona para o mesmo arquivo. Se eu seleciono a chamada para o setProduct e aperto F12, ó, ele pula para o final do arquivo, que é onde esse setProduct foi definido, beleza? Então é bem legal também, eu acho bem válido também. Outra coisa que eu acho legal é, se eu abro esse controller e eu quero ver outro controller do lado, para usar como exemplo, para tirar uma dúvida, para entender um fluxo, eu seguro o Ctrl e clico no outro controller. Ele abre, ó, um do lado do outro, bem bonitinho pra gente. Então isso ajuda pra caramba também na hora de desenvolver. Show? Beleza. Para abrir o Git, né, essa aba de Git, Ctrl Shift G. Para abrir a aba onde tem o explorador, né, o Explorer, Ctrl Shift E. E para abrir o Zen Mode, Ctrl KZ. Léo, mas o que é Zen Mode? O Zen Mode é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu gosto de evitar distrações. Distrações fazem você perder o foco e fazem você não conseguir entregar o trabalho no final do dia. Então, Ctrl KZ. Olha o que acontece. Ele abre só o arquivo que você está trabalhando naquele momento.
mais absolutamente nada. Então você vai trabalhar sem distração nenhuma, ó, sem o relógio aparecendo aqui em cima, sem notificações, sem nada assim, beleza? E para sair você aperta o ESC 2 vezes, ele sai do Zen Mode. Então o Zen Mode é uma coisa que eu gosto pra caramba no VS Code, e eu acho que você deveria testar e ver se te ajuda a aumentar a sua produtividade também. Outra coisa legal é uma lista de comandos que tem lá na documentação do Visual Studio Code. O Visual Studio Code é muito bem documentado e você pode ir lá. Então em code.visualstudio.com/docs/getsstart/tips-end-tricks. Eu vou deixar esse link no post e lá você vai aprender mais atalhos mais específicos da edição de texto mesmo, de como gerar múltiplos cursores e etc, beleza? Então é isso, galera, nessa parte inicial, né, nesse nosso contato inicial com os atalhos, com os principais atalhos que eu vou deixar no post também, e também entender mais sobre o que é o sidebar, o que é o footer e como tudo isso se relaciona para a gente conseguir desenvolver. Show? Beleza, então vamos ver o que a gente vai ter na parte 2. Agora que a gente já teve, né, esse overview inicial, agora que a gente já começou a entender mais ou menos como flui o trabalho com o VS Code, é hora da gente aprender mais sobre como instalar extensões para expandir o comportamento dele, como instalar temas para melhorar a aparência do VS Code e deixar com a cara que você gosta, como gerar snippets para facilitar o dia a dia de programação ali, para acelerar o desenvolvimento, como utilizar tasks, como entender e utilizar o fluxo do Git no VS Code e também como debugar, né, o nosso software, que é essa coisa tão importante para encontrar os bugs, beleza? Então eu te vejo na segunda parte, vai para lá, valeu!